meu nome é Aline Florner, professora e criadora do método QR2 de estudos por questões. Hoje teremos aulas de questões de Lei de Execução Penal. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, dos regimes, o bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 112, parágrafo 4º, o cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. Não se considera hediondo ou equiparado para os fins deste artigo o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Parágrafo 6º. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Parágrafo 7º. O bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo Ministério Público. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 113, o ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo juiz. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 114, somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que, inciso 1, estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente. 2. Apresentar pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime. Parágrafo único. Poderão ser dispensadas do trabalho as pessoas referidas no artigo 117 desta lei. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 115, o juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias. Inciso 1. Permanecer no local que for designado durante o repouso e nos dias de folga. 2. Sair para o trabalho e retornar nos horários fixados. 3. Não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial. 4. Comparecer a juízo para informar e justificar as suas atividades quando for determinado. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto à seção 2 dos regimes, o juiz não poderá modificar as condições estabelecidas de ofício. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 116, o juiz poderá modificar as condições estabelecidas de ofício,
a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que C. Admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de condenado maior de 70 anos. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 117, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: inciso 1. Condenado maior de 70 anos. 2. Condenado acometido de doença grave. 3. Condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental. 4. Condenada gestante. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado, por exemplo, praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 118, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando o condenado, inciso 1, praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. 2. Sofrer condenação por crime anterior cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, dos regimes, o condenado poderá ser transferido do regime aberto se frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo a multa cumulativamente imposta. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 118, parágrafo 1º, o condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo a multa cumulativamente imposta. Parágrafo 2º. Nas hipóteses do inciso 1 e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a legislação local não poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 119, a legislação local poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. Artigo 36, parágrafo 1º do Código Penal. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto às autorizações de saída e permissão de saída, os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 120, os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta quando ocorrer um dos seguintes fatos: inciso 1, falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão. 2, necessidade de tratamento médico. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto às autorizações de saída e permissão de saída, a permissão de saída será concedida pelo juiz da execução.
Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 120, parágrafo único, a permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto às autorizações de saída e permissão de saída, a permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 121, a permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 122, os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta nos seguintes casos: inciso 1, visita à família; 2, frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do segundo grau ou superior na comarca do juiz da execução; 3, participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Parágrafo 1º. A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução. Parágrafo 2º. Não terá direito à saída temporária, que se refere o caput deste artigo, o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto à saída temporária, a autorização será concedida por ato motivado do Ministério Público, ouvido o juiz da execução e a administração penitenciária. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 123, a autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária, e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: inciso 1, comportamento adequado; 2, cumprimento mínimo de 1/6 da pena, se o condenado for primário, e 1/4 ser reincidente; 3, compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto à saída temporária, a autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias, podendo ser renovada por mais 4 vezes durante o ano. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 124, a autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias, podendo ser renovada por mais 4 vezes durante o ano. Parágrafo 1º. Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as seguintes condições, entre outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado. Inciso 1. Fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício. 2. Recolhimento à residência visitada no período noturno. 3. Proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto à saída temporária, quando se tratar de frequência a curso profissionalizante, de instrução de ensino médio ou superior, o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes.
Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 124, parágrafo 2º, quando se tratar de frequência a curso profissionalizante de instrução de ensino médio ou superior, o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes. Parágrafo 3º. Nos demais casos, as autorizações de saída somente poderão ser concedidas com prazo mínimo de 45 dias de intervalo entre uma e outra. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto à saída temporária, o benefício será automaticamente revogado quando o condenado revelar baixo grau de aproveitamento do curso. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 125, o benefício será automaticamente revogado quando o condenado praticar fato definido como crime doloso, for punido por falta grave, desatender as condições impostas na autorização ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso. Parágrafo único. A recuperação do direito à saída temporária dependerá da absolvição no processo penal, do cancelamento da punição disciplinar ou da demonstração do merecimento do condenado. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 126, o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Parágrafo 1º. A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de, inciso 1, um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas no mínimo em 3 dias, inciso 2, um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 126, parágrafo 2º, as atividades de estudo a que se refere o parágrafo 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. Parágrafo 3º. Para fins de cumulação dos casos de remissão, as horas diárias de trabalho e de estudos serão definidas de forma a se compatibilizarem. Parágrafo 4º. O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a remissão será declarada pelo Ministério Público. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 126, parágrafo 5º, o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. Parágrafo 6º. O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 7º. O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar. Parágrafo 8º. A remissão será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa. Estudante estuda inéditas 2021.
Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 127, em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o tempo remido não será computado como pena cumprida. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 128, o tempo remido será computado como pena cumprida para todos os efeitos. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 129, a autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividade de ensino de cada um deles. Parágrafo 1º. O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. Parágrafo 2º. Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que constitui o crime de falsidade ideológica declarar ou atestar falsamente prestação de serviço para fim de instruir pedido de remissão. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 130, constitui o crime do artigo 299 do Código Penal, falsidade ideológica, declarar ou atestar falsamente prestação de serviços para fim de instruir pedido de remissão. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário. Você anotou o que é importante? Tem que anotar, hein? Você vai precisar para sua revisão. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 131, o livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz da execução, presentes os requisitos do artigo 83, incisos e parágrafo único do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre o livramento condicional, deferido o pedido, o Ministério Público especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 132, deferido o pedido, o juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento, parágrafo 1º. Serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações seguintes e a linha A: obter ocupação lícita dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho. B. Comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação. C. Não mudar do território da comarca do juízo da execução sem prévia autorização deste. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre outras obrigações, a seguinte: não frequentar determinados lugares.
Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 132, parágrafo 2º, poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre outras obrigações, as seguintes: a linha A, não mudar de residência sem comunicação ao juiz e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção; B, recolher-se à habitação em hora fixada; C, não frequentar determinados lugares. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre o livramento condicional, não é permitido em nenhum caso ao liberado residir fora da comarca do juízo da execução. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 133, se for permitido ao liberado residir fora da comarca do juízo da execução, remeter-se-á cópia da sentença do livramento ao juízo do lugar para onde ele se houver transferido e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre o livramento condicional, o liberado será advertido da obrigação de apresentar-se imediatamente às autoridades. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 134, o liberado será advertido da obrigação de apresentar-se imediatamente às autoridades referidas no artigo anterior. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre o livramento condicional, concedido o benefício, será expedida a carta de livramento. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 135, reformada a sentença denegatória do livramento, os autos baixarão ao juízo da execução para as providências cabíveis. Artigo 136. Concedido o benefício, será expedida a carta de livramento com a cópia integral da sentença em duas vias, remetendo-se uma à autoridade administrativa incumbida da execução e outra ao Conselho Penitenciário. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre o livramento condicional, a cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente no dia marcado pelo juiz da execução. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 137, a cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente no dia marcado pelo presidente do Conselho Penitenciário, no estabelecimento onde está sendo cumprida a pena, observando-se o seguinte: inciso 1. A sentença será lida ao liberando, na presença dos demais condenados, pelo presidente do Conselho Penitenciário ou membro por ele designado ou na falta pelo juiz. 2. A autoridade administrativa chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença de livramento. 3. O liberando declarará se aceita as condições. Parágrafo 1º. De tudo, em livro próprio, será lavrado termo subscrito por quem presidir a cerimônia e pelo liberando, ou alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever. Parágrafo 2º. Cópia desse termo deverá ser remetida ao juiz da execução. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre o livramento condicional, ao sair o liberado do estabelecimento penal, ser-lhe-á entregue apenas o saldo de seu pecúlio e do que lhe pertencer, nessa ocasião sem direito à caderneta ou salvo-conduto. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 138, ao sair o liberado do estabelecimento penal, ser-lhe-á entregue, além do saldo de seu pecúlio e do que lhe pertencer,
uma caderneta que exibirá a autoridade judiciária ou administrativa sempre que lhe for exigida. Parágrafo 1º. A caderneta conterá: a linha A identificação do liberado, B, o texto impresso do presente capítulo, C, as condições impostas. Parágrafo 2º. Na falta de caderneta, será entregue ao liberado um salvo-conduto em que constem as condições do livramento, podendo substituir-se a ficha de identificação ou o seu retrato pela descrição dos sinais que possam identificá-lo. Parágrafo 3º. Na caderneta e no salvo-conduto deverá haver espaço para consignar-se o cumprimento das condições referidas no artigo 132 desta lei. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre o livramento condicional, a entidade encarregada da observação cautelar e da proteção do liberado apresentará relatório ao Conselho Penitenciário. Aqui vai um recado rápido, hein? Não vale ficar chutando não, hein? Se não sabe, anota aí e depois revisa. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 139, a observação cautelar e a proteção realizadas por Serviço Social Penitenciário, Patronato ou Conselho da Comunidade terão a finalidade de, inciso 1, fazer observar o cumprimento das condições especificadas na sentença concessiva do benefício. 2. Proteger o beneficiário, orientando-o na execução de suas obrigações e auxiliando-o na obtenção de atividade laborativa. Parágrafo único. A entidade encarregada da observação cautelar e da proteção do liberado apresentará relatório ao Conselho Penitenciário, para efeito da representação prevista nos artigos 143 e 144 desta lei. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, mantido o livramento condicional na hipótese da revogação facultativa, o juiz deverá advertir o liberado ou agravar as condições. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 140, a revogação do livramento condicional dar-se-á nas hipóteses previstas nos artigos 86 e 87 do Código Penal. Parágrafo único. Mantido o livramento condicional, não há hipótese da revogação facultativa. O juiz deverá advertir o liberado ou agravar as condições. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, se a revogação do livramento condicional for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á como tempo de cumprimento da pena o período de prova. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 141, se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á como tempo de cumprimento da pena o período de prova, sendo permitida para a concessão de novo livramento a soma do tempo das duas penas. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a revogação do livramento condicional será decretada a requerimento do Ministério Público mediante representação do Conselho Penitenciário ou de ofício pelo juiz ouvido liberado. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 142, no caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto o liberado, e tampouco se concederá, em relação à mesma pena, novo livramento. Artigo 143. A revogação será decretada a requerimento do Ministério Público mediante representação do Conselho Penitenciário ou de ofício pelo juiz ouvido liberado. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre o livramento condicional, o juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou mediante representação do Conselho Penitenciário e ouvido o liberado, poderá modificar as condições especificadas na sentença,
devendo o respectivo ato decisório ser lido ou liberado por uma das autoridades ou funcionários indicados. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 144, o juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou mediante representação do Conselho Penitenciário e ouvido o liberado, poderá modificar as condições especificadas na sentença, devendo o respectivo ato decisório ser lido ou liberado por uma das autoridades ou funcionários indicados no inciso 1 do caput do artigo 137 desta lei, observado o disposto nos incisos 2 e 3 e parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre o livramento condicional, praticada pelo liberado outra infração penal, o juiz poderá ordenar a sua prisão. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 145, praticada pelo liberado outra infração penal, o juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre o livramento condicional, o juiz, exclusivamente de ofício, julgará extinta a pena privativa de liberdade se expirar o prazo do livramento sem revogação. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 146, o juiz de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade se expirar o prazo do livramento sem revogação. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 146b, o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando, inciso 2, autorizar a saída temporária no regime semiaberto. 4. Determinar a prisão domiciliar. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 146c, o condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e nos seguintes deveres. Inciso 1. Receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações. 2. Abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos deveres. Caso haja violação comprovada dos deveres mencionados, poderá acarretar a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa, a regressão do regime. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 146c, parágrafo único, a violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução,
ouvidos o Ministério Público e a Defesa, inciso 1, a regressão do regime. 2. A revogação da autorização de saída temporária. 6. A revogação da prisão domiciliar. 7. Advertência por escrito para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de 1 a 6 deste parágrafo. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a monitoração eletrônica poderá ser revogada, mesmo se tornando necessária ou adequada. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 146-D, a monitoração eletrônica poderá ser revogada, inciso 1, quando se tornar desnecessária ou inadequada. 2. Se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 147, transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o juiz da execução de ofício ou a requerimento do Ministério Público promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, em qualquer fase da execução, poderá o juiz motivadamente alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, sobre as penas restritivas de direitos, artigo 148, em qualquer fase da execução, poderá o juiz, motivadamente, alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a prestação de serviços à comunidade, caberá ao diretor do estabelecimento penal alterar a forma de execução a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 149, caberá ao juiz da execução: inciso 1. Designar a entidade ou programa comunitário ou estatal, devidamente credenciado ou convencionado, junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente de acordo com as suas aptidões. 2. Determinar a intimação do condenado, cientificando-o da entidade, dias e horário em que deverá cumprir a pena. 3. Alterar a forma de execução, a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a prestação de serviços à comunidade, o trabalho terá a duração de 8 horas semanais e poderá ser realizado aos sábados, domingos e feriados. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, parágrafo 1º, o trabalho terá a duração de 8 horas semanais e será realizado aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho nos horários estabelecidos pelo juiz. Parágrafo 2º. A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento.
Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a prestação de serviços à comunidade, a entidade beneficiada com a prestação de serviços encaminhará mensalmente ao juiz da execução relatório circunstanciado das atividades do condenado. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 150, a entidade beneficiada com a prestação de serviços encaminhará mensalmente ao juiz da execução relatório circunstanciado das atividades do condenado, bem como, a qualquer tempo, comunicação sobre ausência ou falta disciplinar. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a limitação de fim de semana, caberá ao Ministério Público determinar a intimação do condenado cientificando-o do local, dias e horário em que deverá cumprir a pena. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, sobre a limitação de fim de semana, artigo 151, caberá ao juiz da execução determinar a intimação do condenado, cientificando-o do local, dias e horário em que deverá cumprir a pena. Parágrafo único. A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a limitação de fim de semana, não poderão ser ministrados ao condenado durante o tempo de permanência cursos. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 152, poderão ser ministrados ao condenado durante o tempo de permanência cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas. Parágrafo único. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a limitação de fim de semana, o estabelecimento designado encaminhará semanalmente ao juiz da execução relatório, bem assim comunicará a qualquer tempo a ausência ou falta disciplinar do condenado. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 153, o estabelecimento designado encaminhará mensalmente ao juiz da execução relatório, bem assim comunicará a qualquer tempo a ausência ou falta disciplinar do condenado. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a interdição temporária de direitos, caberá ao juiz da execução comunicar à autoridade competente a pena aplicada. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 154, caberá ao juiz da execução comunicar à autoridade competente a pena aplicada, determinada a intimação do condenado. Parágrafo 1º. Na hipótese de pena de interdição do artigo 47, inciso 1 do Código Penal, a autoridade deverá, em 24 horas contadas do recebimento do ofício, baixar ato a partir do qual a execução terá seu início. Parágrafo 2º. Nas hipóteses do artigo 47, incisos 2 e 3 do Código Penal, o juízo da execução determinará a apreensão dos documentos que autorizam o exercício do direito interditado. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a autoridade deverá comunicar imediatamente ao juiz da execução o descumprimento da pena. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 155, a autoridade deverá comunicar imediatamente ao juiz da execução o descumprimento da pena. Parágrafo único.
A comunicação prevista neste artigo poderá ser feita por qualquer prejudicado. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a suspensão condicional, o juiz poderá suspender pelo período de 2 a 4 anos a execução da pena privativa de liberdade superior a 2 anos. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 156, o juiz poderá suspender pelo período de 2 a 4 anos a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos na forma prevista nos artigos 77 a 82 do Código Penal. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a suspensão condicional, o juiz ou tribunal, na sentença que aplicar pena privativa de liberdade, pode pronunciar-se motivadamente sobre a suspensão condicional, quer a conceda, quer a denegue. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 157, o juiz ou tribunal, na sentença que aplicar pena privativa de liberdade, na situação determinada no artigo anterior, deverá pronunciar-se motivadamente sobre a suspensão condicional, quer a conceda, quer a denegue. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a suspensão condicional, o juiz poderá modificar as condições e regras estabelecidas na sentença. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 158, concedida a suspensão, o juiz especificará as condições a que fica sujeito o condenado, pelo prazo fixado, começando este a correr da audiência prevista no artigo 160 desta lei. Parágrafo 1º. As condições serão adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado, devendo ser incluída entre as mesmas a de prestar serviços à comunidade ou limitação de fim de semana, salvo hipótese do artigo 78, parágrafo 2º do Código Penal. Parágrafo 2º. O juiz poderá, a qualquer tempo, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante proposta do Conselho Penitenciário, modificar as condições e regras estabelecidas na sentença, ouvido o condenado. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a suspensão condicional, se for permitido ao beneficiário mudar-se, será feita a comunicação ao juiz e à entidade fiscalizadora do local da nova residência. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 158, parágrafo 3º, a fiscalização do cumprimento das condições reguladas nos Estados, territórios e Distrito Federal por normas supletivas será atribuída a Serviço Social Penitenciário, patronato, Conselho da Comunidade ou instituição beneficiada com a prestação de serviços inspecionados pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério Público ou ambos, devendo o juiz da execução suprir, por ato, a falta das normas supletivas. Parágrafo 4º. O beneficiário, ao comparecer periodicamente à entidade fiscalizadora para comprovar a observância das condições a que está sujeito, comunicará também a sua ocupação e os salários ou proventos de que vive. Parágrafo 5º. A entidade fiscalizadora deverá comunicar imediatamente ao órgão de inspeção, para os fins legais, qualquer fato capaz de acarretar a revogação do benefício, a prorrogação do prazo ou a modificação das condições. Parágrafo 6º. Se for permitido ao beneficiário mudar-se, será feita a comunicação ao juiz e à entidade fiscalizadora do local da nova residência, aos quais o primeiro deverá apresentar-se imediatamente. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o tribunal, ao conceder a suspensão condicional da pena, poderá, todavia,
Conferir ao juízo da execução a incumbência de estabelecer as condições do benefício e, em qualquer caso, a de realizar a audiência admonitória. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 159, quando a suspensão condicional da pena for concedida por tribunal, a este caberá estabelecer as condições do benefício. Parágrafo 1º. De igual modo, proceder-se-á quando o tribunal modificar as condições estabelecidas na sentença recorrida. Parágrafo 2º. O tribunal, ao conceder a suspensão condicional da pena, poderá, todavia, conferir ao juízo da execução a incumbência de estabelecer as condições do benefício e, em qualquer caso, a de realizar a audiência admonitória. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a suspensão condicional, se, intimado pessoalmente ou por edital com prazo de 20 dias, o réu não comparecer injustificadamente à audiência admonitória, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 160, transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz a lerá ao condenado em audiência, advertindo-o das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas. Artigo 161. Se intimado pessoalmente ou por edital com prazo de 20 dias, o réu não comparecer injustificadamente à audiência admonitória, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a suspensão condicional, revogada a suspensão ou extinta a pena, será o fato averbado à margem do registro. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 162, a revogação da suspensão condicional da pena e a prorrogação do período de prova dar-se-ão na forma do artigo 81 e respectivos parágrafos do Código Penal. Artigo 163. A sentença condenatória será registrada com a nota de suspensão e livro especial do juízo a que couber a execução da pena. Parágrafo 1º. Revogada a suspensão ou extinta a pena, será o fato averbado à margem do registro. Parágrafo 2º. O registro e a averbação serão sigilosos, salvo para efeito de informações requisitadas por órgão judiciário ou pelo Ministério Público para instruir processo penal. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, dos regimes, no caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são cumulativamente e entre eles estão: não ter integrado organização criminosa. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 112, parágrafo 3º, no caso de mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são, cumulativamente, inciso 1, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. 2, não ter cometido crime contra seu filho ou dependente. 3, ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior. 4, ser primária e ter bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento. 5, não ter integrado organização criminosa. Na descrição desse vídeo temos links especiais, como o acesso ao nosso Telegram e Instagram. Acesse lá e inscreva-se no nosso canal, além de ativar o sino para receber mais conteúdos que postamos toda semana. Até mais!